está marcada, mudo o curso da jornada, sigo rios e caminhos. Cera, pintar é uma delícia. E você já deve ter comprado algum desses livros para adultos colorirem. Não? Mas isso virou uma febre, sabia? É sobre esse fenômeno que nós vamos estar conversando no programa Rede de Olhares, a partir de agora. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. A gente está começando mais um programa Rede de Olhares aqui pela UX TV. Nós que somos um canal de identidade também somos parceiros do canal Futura. Hoje a gente vai estar falando a respeito dessa febre que virou os livros para adultos colorirem. Para falar sobre isso, a gente está reunindo aqui um time de pessoas que gosta de colorir, que gosta de lápis de cor, que gosta de arte, de criatividade, de educação e que tem uma opinião interessante para a gente estar conhecendo. Junto comigo hoje no programa, no quadro Armazém, está o Marcos Mantovani. Oi, Marcos, boa noite. Adri? Boa noite. Hoje a gente recebe aqui no quadro Armazém a Mona Carvalho, que é curadora cultural, né, Mona? Ela vai falar sobre o projeto Cartografia da Arte, que é uma espécie de mapeamento dos ateliês que ficam não só aqui em Caxias do Sul, também como algumas outras cidades aqui da Serra Gaúcha. E depois desse mapeamento, essa catalogação, ela vai virar um folder, vai virar um mapa para que você possa saber onde é que estão os ateliês, né, aqui da região para fazer visitação. Mas a gente conversa no segundo bloco, Adri. Ok. E junto comigo na interatividade, Ricardo. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Adri. Convidar o pessoal de casa para participar por meio das nossas redes sociais. Temos o Twitter no @UXTV, o facebook.com/UXTV e também se o pessoal quiser ligar no 3218-2194. Pode ficar à vontade para sugerir alguma pergunta, se tem alguma dúvida, se gosta de colorir, pode ficar bem à vontade para mandar aqui para mim que eu passo para ti daí. Ótimo. A gente está recebendo hoje no programa pessoal que trabalha direto com a venda, então, desses livros. A gente está recebendo uma psicóloga, as meninas que estão aqui pintando para nós, estudantes de jornalismo aqui da Universidade de Caxias do Sul, terapeuta holística, cromoterapia, educadora. Vai ser um bate-papo delicioso. Todos muito bem-vindos. A gente fez uma reportagem para começar logo falando a respeito aí dessa arte super bacana que é a arte de colorir esses livros. E se você não tem muito ideia de qual tipo de lápis comprar, que tipo de livro que tem que ser, como é que ele funciona, a gente vai descobrir agora nessa reportagem. Lápis de cor, criatividade e imaginação. Esses são os 3 requisitos básicos para quem quer fazer do seu jardim secreto uma bela obra de arte. Criado em 2013 pela ilustradora escocesa Joanna Basford, o livro chegou ao Brasil em 2014 e virou vício entre os brasileiros. Dentro dele, há imagens para pintar e espaços em branco para desenhar. Tudo isso aliado ao benefício da arte-terapia e do anti-estresse. Olha, na verdade a gente tem feito a contagem diária, porque a gente recebe 100 exemplares num dia, no dia seguinte já não tem mais nada, né? E a editora não está dando conta, inclusive, de imprimir quantidade suficiente para atender toda essa demanda no Brasil inteiro. Em uma livraria de Caxias do Sul, cerca de 800 exemplares já foram vendidos desde o final do ano passado. O livro fez tanto sucesso que a ilustradora já lançou uma segunda edição e outros exemplares similares estão surgindo no mercado. O preço segue na faixa de R$ 29,90 e a procura é por todas as idades. Mas marcadamente o público adulto, né? Pessoas na faixa dos 20 aos 80 estão vindo atrás. Mais público feminino ou masculino? Mais o feminino. Esse resgate, no sentido de aliviar o estresse, eu acho
é bom porque realmente te alivia o estresse, né? Pintar sempre vai te aliviar o estresse, mas ao mesmo tempo tu tá manuseando materiais que pedagogicamente fazem parte da tua história de vida, da tua história de aquisição de conhecimento. E o resgate do lápis de cor também, que eu tô achando muito bom, porque teve um período que era só canetinha. Então, o resgate do lápis de cor, que é um objeto assim tão orgânico, né? Tão antigo, também eu vejo com uma validade e um novo olhar sobre o desenvolvimento. Mas qual a diferença de um lápis de cor normal para um aquarelável, por exemplo? Bom, o lápis de cor normal, ele tem um grafite um pouquinho mais duro, né? Ele, embora hoje com tecnologia tu consiga, assim, dependendo da marca, grafites mais macios. A gente aqui no Brasil trabalha com a Faber-Castell, que tem um padrão médio, assim, de médio para bom, E o aquarelável é um lápis que tem, além de ter o grafite mais molinho, quando tu coloca água, ele vira uma aquarela. Claro que tem toda uma técnica que tu tem que desenvolver, tu não vai adianta tu pintar, botar água, tu vai fazer uma mancha, e se botar água em excesso, tu danifica o papel. Então, mas ele, para colorir, ele é bem mais macio do que o lápis de cor normal. No caso daqui, propriamente utilizar o livro, o aquarelável, ele chega a te dar, ele te tapa mais como se fosse uma pintura de pincel, por causa do grafite macio. E o lápis normal, convencional, ele te deixa mais transparente a pintura. Em relação aos giz de cera? O giz de cera, como ele já é um giz, ele tem a ponta mais grossa, né? Então, assim, para desenhos maiores, é difícil tu trabalhar com detalhes, às vezes tu precisa apontar, pegar o estilete, fazer uma pontinha e tu consegue. Mas ele também vai depender do papel que tu usava. Um papel mais poroso, ele vai te responder melhor. Um papel mais encerado, ele vai ficar um risco quase que transparente. O que eu digo para os meus alunos e recomendo sempre, não coloca fora nada. Porque o material velho, às vezes ele te produz uns efeitos cromáticos, efeitos de pincelada, que tu não vai fazer com pincel, mas que tu faz com a canetinha ou com o lápis, que gera, assim, trabalhos belíssimos. Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com um lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Bom, e para a gente aprofundar essa discussão, a gente está recebendo aqui Prof. Maria Helena. Boa noite, Prof. Boa noite. A Karen, que é ilustradora. Tudo bem? Noite. E a Tatiana, que é cromoterapeuta. Tudo bom? Tudo bom? Prof. Maria Helena, vou começar contigo, porque parece que é uma febre, né? Mas não sei bem se é, até por isso que a gente precisa conversar sobre isso. Quer dizer, já existiam livros para adultos colorirem antes? Sim, sempre. A origem não é de agora, então não surgiu em claro 2014. Não. Eu até trouxe alguns mais antigos. Também trouxe o original, né, para se alguém quiser ter a curiosidade de ver. Ah, que legal. Vamos mostrar. Quem que está perto aqui de mim? Sim. Pode ir falando, prof. Sim, e tem, por exemplo, esse aqui da década de 80. Eu acho que uma coisa é interessante a gente falar, que livro para colorir existe fora do Brasil sempre. O preconceito contra o livro para colorir existe na América Latina. Ah, por que isso? Os professores de arte normalmente condenam. Né, Mona? A gente escuta na escola esse discurso de que a cópia ou a influência da imagem ou o livro para colorir... Isso começou mesmo com Victor Lowenfeld. Tem uma frase do livro Desenvolvimento da Capacidade Criadora, de um teórico austríaco que meio que fundamentou toda a nossa antiga educação artística, a partir lá da década de 70, início dos 70, e ele falava muito mal dos livros para colorir. E essa é uma ideia que se disseminou bastante no Brasil, né? Eu acho que todo mundo aqui conhece alguém que condena o livro para colorir, porque o argumento seria que ele embota, que ele prejudica a criatividade, que ele torna a pessoa dependente do desenho do outro e que não geraria uma autonomia do sujeito a desenhar, né? E aí no Brasil
existia livro para colorir, depois se parou de produzir. Para adulto, não para criança. Independente. Ambos, né? Eu me lembro que na década de 80 a Livraria Rossi importou da Rússia uns livros para colorir com flores, muito lindos. Eu tinha, só que daí meus filhos usaram. E depois é que eu tive a ideia de, em vez de dar para eles os livros, eu fazia então as cópias e, para ficar com os livros, fazia encadernado. Mas, por exemplo, esse aí, por exemplo, também é do início da década de 90 e são abstratos, né? São obras de museu. Então, em todos os museus, eu acho que quase todos os museus da Europa e dos Estados Unidos que eu visitei, na lojinha do museu sempre tem livro para colorir com as obras dos museus, né? Então, aqui tem alguns. Esse aqui, por exemplo, do Franz Marc, tem os... Peraí, que eu já vou mostrar aqui. Sim, tem que olhar um pouco de cada. Porque é tudo tão bonito que a gente tem que olhar e tem que mostrar lá para quem está em casa também. Então, até eu estava falando com a Karen, né? Ela concorda, a gente concorda. Que, olha, por exemplo, os cavalos do Franz Marc. Como é que alguém que vai colorir esses cavalos em movimento, não estereotipados, como é a obra de arte, como que isso vai prejudicar a criatividade? Pelo contrário, eu acho que a Karen que vivencia esse processo, desde criança ela desenha, ela disse que concorda comigo que ela se alimenta, digamos assim, e aprende com esse desenho, né? E aí, Karen? Tu cria uma referência, né? Eu vim pensando por que se tornou uma febre esses livros de colorir. Porque é um fenômeno. É um Sabe fenômeno. que eu estava pesquisando entre o ano passado e esse ano, depois até eu vou para Marion para a gente conversar mais também, que é da livraria. Entre o ano passado e esse ano, foram vendidos no mundo cerca de 1,5 milhão de livros. Exato. Eu não sei se, como a professora falou, sempre existiram, né? E não tinha tanta ênfase. Não sei se foi algum jogo de marketing, talvez, usar a palavra anti-estresse. A gente vivenciando numa época que está todo mundo tentando se desestressar e talvez encontrando nesses livros um modo de procurar uma terapia, um momento de lazer que tu te desprende dos teus problemas diários, né? Eu estava até lendo o porquê, as pessoas estão tentando explicar o porquê que colorir traria esse anti-estresse, que no momento em que tu tem o prazer de uma atividade, tu libera endorfina. E também que tu te desfoca, tu te foca no momento do agora, que é tão difícil a gente estar no agora, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu vi uma reportagem que algumas pessoas estão desvirtuando um pouco do que seria o colorir, um livro em preto e branco. Que as pessoas estão começando a fazer competições no Facebook. Então, em vez de ser um momento de tu te soltar de qualquer compromisso, as pessoas estão com compromisso de fazer melhor do que o outro. Deixa eu aproveitar essa tua fala. Eu vou para uma psicóloga que a gente tem aqui, que também tem os livros, que é a Juliana, que daí a gente já faz o link. Isso é do ser humano, Enjo? Ou eu não sei, é uma necessidade? É querer mostrar que tem talento também? Dentro dessa fala da Karen. Uhum. No sentido da competição? Isso. Acho que sim, acho que acaba aparecendo em mais uma atividade, né? Mas, de certo modo, acho que também é inato do ser humano essa busca por uma criatividade, né? E acho que isso também é o que torna, nesse momento, talvez, esse fenômeno, né? Das pessoas estarem buscando, através desses estímulos, né? Que o livro acaba sendo um estímulo, a possibilidade de ser um artista, um criador que está ali... Mostrar esse outro lado também da abstração. Criando o seu mundo, né? E aí acho que sim, favorece no estresse, né? Mas também é diferente de terapia, né? Acho que é uma diferença importante que tem que se estabelecer, que, né, é uma atividade lúdica, o efeito é terapêutico, mas não é uma terapia, né? Formalmente falando. Ajuda no sentido de que também talvez seja um canal de expressão. Com certeza, com certeza. E de tu estar ali, né, envolto nessa experiência prazerosa, né,
com uma possibilidade imensa de cores, fazendo a escolha do desenho, o local que tu tá fazendo isso também, enfim, né? Acho que só agrega no crescimento também, né? Pois nós falamos mais. Com relação às cores, Tatiana, a gente vai entrando em contato. Olha as meninas aqui, ó, os potes, os lápis. Primeiro que eu acho que tem uma questão assim, até eu não sei, mas de infância, porque a gente volta para esse universo que é muito bacana. E tem esse contexto todo das cores, que são muito importantes também. As cores, no caso da cromoterapia, que como a gente trabalha com a terapia holística, ela envolve no corpo físico, mental e espiritual da pessoa, onde a gente normalmente trabalha todos os nossos chakras no corpo, e cada chakra rege uma cor. Então, cada um deles é trabalhado numa cor para ajudar a equilibrar a pessoa naquilo que ela está buscando. E eu vejo na pintura, isso tudo é que quando tu pinta, por exemplo, muita cor verde, é porque tu está tendo a necessidade da cor verde no teu chakra, que o chakra verde, no caso, é o nosso cardíaco. Então, isso tudo ajuda a trabalhar a emoção, né, a cura pessoal da pessoa, né, e a liberar também alguns sentimentos, sensações, onde fica ali bloqueado. Então, através da cromoterapia, a gente equilibra a pessoa. E que o que nos rege dentro da cromoterapia são as 7 cores do espectro, né? Onde a gente trabalha também muito com as lanternas de cromoterapia, que nem essa que eu tenho, onde a gente muda cores de lâminas, né? E ela tem um cristal na ponta, e quando a gente aproxima, assim, ela causa o efeito da cor, né? No corpo, né? Então, esse é o rosa, daí nós temos verde, vermelho, né? E temos essas lanternas também maiores, onde é ligada. E a gente também trabalha daí com essas lâminas, onde a gente trabalha em cada ponto específico na pessoa, no corpo humano. Claro. E isso ajuda a equilibrar todo o corpo físico, mental e espiritual da pessoa. E mesmo o contato, por exemplo, quando a gente está falando de cores assim, de lápis, para pegar essa cor, para exercitar, isso também ajuda? Isso também ajuda muito, porque daí tu vê com a visualização, que também é um trabalho que a gente faz em maca, onde a gente pede para a pessoa visualizar a cor em determinado órgão ou em determinado ponto específico que ela está necessitando, através da cor, da visualização. E isso é inconsciente ou não? Inconsciente, né? A gente também trabalha muito na roupa, na alimentação, a gente às vezes pede para a pessoa, né? Está muito denso na parte do estômago, né? Que é o nosso chakra do plexo solar. Normalmente as pessoas acham estranho, né? Mas por que a gente toma um chá de macela? É amarelo. E o chakra do plexo solar, ele rege na cor amarelo. Então, às vezes, isso também acaba ajudando. É a mesma coisa a laranja, que é um chakra, que é do nosso chakra aqui do sacro, que rege laranja. E, normalmente, para funcionar bem o intestino e tal, a gente come laranja, come mamão, e isso tudo vai influenciando no nosso corpo. Ai, super interessante. Vocês sabiam disso, meninas? Vamos conversar com essas meninas? Eu vou atrapalhar a pintura de vocês. Tudo bem? Tudo. Ana? Tudo certo. Por que tu comprou esses livros? Na verdade, eu comprei primeiro o Jardim Secreto, mas por curiosidade mesmo, porque eu comecei a ver, tipo, o livro tava uma procura muito grande, e eu disse, vamos ver qual que é dele. Eu comprei, comecei a pintar e comecei a viciar, tipo, final de semana passar pintando, final de semana, domingo de tarde, quando não tinha nada para fazer. E uma das vantagens que eu percebi, que como eu fico muito tempo, computador, celular, internet, sempre redes sociais, eu consegui me desligar um pouquinho disso. Eu fico pintando, o celular tá ali do lado, mas não tô toda hora mexendo. Acho que foi a maior vantagem. E que tipo de lápis que tu usa? Eu comprei o lápis, não comprei aquarelável ainda. Por que não? Eles são tão lindos. Pois é, ouvi falar já. Tá na minha lista. Eu comprei os lápis mais normaisinhos. Comprei uma caixinha de neon também para fazer página, todo ele em neon. E tá se divertindo? Tô. Vamos ouvir a Josi.
Oi, Adri. E aí, Josi? Como eu trabalho como educadora social, trabalho com artes, então eu tenho coleções de lápis. Daí eu coloco assim nos potinhos para ficar mais fácil a visualização. E aos normais também. O que sobra das irmãs mais novas e assim a gente vai juntando. Bom, e o que tu sente assim quando tu tá pintando? Eu sinto assim que acalma um pouco, assim, como disse a colega, né? Distrai a cabeça, assim, a gente larga um pouco a internet, a rede social que hoje é tão presente na minha vida, por exemplo, né? Eu não vivo sem o celular. E quando a gente está com os livros, a gente esquece, né? A gente não, eu disse assim, eu digo que eu sinto saudade quando eu era pequena, que a maior preocupação que eu tinha era que cor de lápis eu iria pintar o desenho. Então remete mesmo à infância, assim, tu pensar em combinação de cores te ocupa a cabeça um pouco, né? Distrai dos problemas. E qual é a cor assim que tu mais gosta ou as cores? Eu sou mais dos tons de vermelho, rosa, laranja, esses tons mais quentes, assim. E significa o que, Tati? Bastante fogo. A energia trabalha bastante o chakra básico, que é a nossa base, é onde faz com que a gente tenha mais agilidade, força para falar, né? Trabalha todas as cores mais vibrantes, assim. E a Ana? Ana, quais são as cores que tu mais gosta? Também acabo nos tons de rosa, roxo, vermelho também. Como tem muita folha, eu acabo apelando bastante pro verde. A gente sai daquela monotonia que folha tem que ser verde, né, gente? Eu acho isso Porque ótimo. Porque a gente acaba, as páginas, se tu for olhar, elas têm muito verde, muito. Então a gente acaba usando umas folhinhas assim, rosa, laranja, a gente vai fugindo, porque senão ele vai ficar todo verde, né? Como ele é um jardim, então para que ele possa ficar colorido. Ótimo. Fala. É legal você falando das meninas, porque a criadora desse livro, Jardim Secreto, ela coloca que os livros facilitam o encontro consigo mesmo e permitem um momento de silêncio e contemplação que é raro nos dias de hoje. Então é bem o que as gurias colocam. Repete para mim de novo, Rica. Elas facilitam o encontro consigo mesmo, permitem um momento de silêncio e contemplação que é raro nos dias de hoje. E é a própria autora quem está dizendo isso. A Joana Basford. Super bacana. Vamos ouvir a Adri um pouquinho aqui. A Mona quer falar. Mona, tu me aguenta só para eu fazer o link aqui, para não perder a Ana. Adri, e aí? A Ana disse que gosta muito dos rosas, gosta também do roxo. A gente tá vendo que ela tá com um batom bonito. Tu também tá com um batom, né? No mesmo tom. Sim. E aí? Bom, conforme já foi colocado, cada cor, ela representa o teu momento, né? Então, pode ser que ela, vamos supor que ela pinte o mesmo desenho. Hoje ela está indo para esta linha dos rosas, né? Pode ser que mais adiante ela tenha passado um pouquinho já do momento da necessidade de trabalhar com essa cor. Ela já vai olhar aquele desenho que ela pintou, ela pode partir para os azuis. Então, para mim, dentro da terapia, a cor ela representa muito o teu estado de espírito e o teu momento. Tu consegue ir trabalhando dessa forma, né? Então, até que ela falou dos vermelhos, é uma coisa que te dá energia, é vibrante. E isso a gente vê no dia a dia, né? Tu entra, às vezes, em lugares que tem cores que te tranquilizam, lugares que parece que tu fica, assim, extremamente elétrico, né? Então, essa questão é interessante, porque a cor, ela vai impactar direto com o teu estado de espírito, com o teu momento. Se tu não tiver, assim, muito legal, é melhor tu ir num lugar mais tranquilo, usar uma roupa mais clarinha para te dar uma desacelerada, né? Ai, que ótimo. Obrigada, Ali. Viu como tem a ver, assim, a roupa da gente, a roupa que a gente usa, né? Fala, Mona. Tá. Na verdade, eu fiquei super curiosa para conversar com a Tati sobre a questão das cores e como ela reflete no corpo, enfim. Mas em relação às pessoas, eu tenho a sensação, eu acho que não sei se eu estou viajando muito na maionese, tá? Que cada um enxerga aquele vermelho daquela obra de uma forma, né? Que a gente não enxerga todo mundo igual. E me veio uma artista plástica aqui de Caxias, que é uma amiga minha, também foi aluna da Maria Helena, que é a Natália Bianchi, que ela enxerga em tons, o que seria para nós seria em tons de cinza, ela tem a cromatopsia, ou algo parecido com isso. Como que fica esse trabalho da questão das cores, se nós enxergamos cada cor de uma forma única? Porque cada pessoa se enxerga um tom de amarelo, né? Já teve aquelas brigas de, mas isso aqui para mim é verde, não, isso aí é azul. Como que funciona isso? Assim, isso reflete no trabalho? Tu percebe diferença? Como ficaria isso? Eu acho que não. Eu acho que isso vai da tua visualização, né? Se tu enxergar aquilo como um rosa e for vermelho, vai trabalhar dentro do teu corpo físico a cor rosa, né? É a mesma coisa o verde, ou mesmo alguém que fala
vê azul e tu tá vendo preto, né? Como a história do vestido lá, que foi Sim, muito... que todo mundo falou. Que todo mundo falou, né? Isso vai da tua visualização. Se tu quer que aquilo ali seja verde e vai te fazer bem, tu enxergar verde, é verde, né? Isso quer dizer que vai te trabalhar interiormente, né? Essa cor para ti mesmo. Certo, mas quando tu, como terapeuta, como é que se diz? Cromoterapia. Cromoterapia. Isso. A cromatopsia, estou confundindo. Mas a partir do momento que tu queres escolher uma cor para trabalhar com alguém, e essa cor não fecha com o que a pessoa... Aí tu troca essa cor? Não. Isso eu vejo, isso daí já muda um pouco, porque normalmente quando eu coloco a mão na pessoa, eu vou sentir o chakra dela. Se ela houver a necessidade do verde ou do violeta, que é na cabeça, ou do azul, que é na garganta, eu vou sentir a energia e vou ver se ela está necessitando mais vermelho, mais azul, mais, né, rosa, amarelo, laranja. Por exemplo, em crianças a gente não usa muito vermelho e laranja. Para não agitar. Para não agitar e para não estimular no caso, esses órgãos mais baixos nossos do corpo. Mas que maravilha, acabamos entrando pelo universo das cores. Muito bom. Vamos falar com o Marco? Marco abriu o nosso programa com um som... acho que tá bom, amigo. Bom, eu tenho essa coisa de colorir desde muito pequeno, né? Mas eu vejo assim que a gente entra num mundo que todo mundo estava esperando, que é a nova era, né? Já estamos vivendo a nova era. E a gente está saindo muito... Eu vou lhe passar esse aqui, que esse aí não está funcionando. A gente está saindo muito do nosso foco de ser humano, né? Então acaba ficando muito viciado em hábitos e vícios e barará. Bom, o colorir eu acho que veio muito a calhar nesse momento, para não colorir só o papel, né? Mas quem sabe a gente possa se colorir por dentro, sabe? O interno, possa colorir. Quando a gente sai para a rua, a gente possa ver os detalhes da vida, né? Que é colorida, né? A natureza é colorida demais. Ainda mais em dias cinzas como esse que a gente vai enfrentar daqui para frente. Mas sempre tem uma gotinha que está brilhando, com um pouquinho de luz, né? Então, acho que a vida está atravessando por esse momento de redescoberta. Então, tudo que é arte será bem-vinda, né? Porque agora o tempo é o tempo da arte, não é mais o tempo do dinheiro. O tempo é arte agora. Viu, Mona? E nós temos que viver isso. O tempo da arte. Tudo é arte. Marco, e tem que estar ligados. Tem que estar ligado. Não, me diga para nós, o que tu vai tocar pra gente? Eu vou tocar um pouco. Eu estou chegando a Caxias há pouco tempo, né? Faz uns 8 meses que eu quero lançar esse disco, né? Que chama Tudo Uma Canção. Aí eu tenho esse disco. Que tem arte também, tem bastante arte. Ele é feito todo artesanal, né? Para exatamente gerar renda na cadeia musical para o artesão, que eu achei que seria bem-vinda essa ideia. E vou tocar o que vier pela cabeça, assim. Ótimo. Pode ser? Vamos ouvir. Vamos tocar esse agora verde de cura, né? Sim. Vamos Música ouvir. É sempre bom, né? É sempre bom. Obrigada, Marco. A gente vai para o intervalo e volta na sequência com mais discussão a respeito de cores e também de pintura. Quase não toco os pés no chão. Quando o amor vier, luz na escuridão. Tudo é mutável, sei. Até pensei nas estações e as cores. Tudo é mutável, sei. Até pensei em te levar essas flores. E o vento que sopra lá fora me traz você. A chuva que cai me lembra você. Sou presa fácil do teu amor, surpresa fácil. Tudo me falta quando não estás comigo. Até minha alma chora, até minha alma chora. Quando vais embora, tudo me falta quando não estás comigo. Quando não estás, até minha alma chora, até minha alma chora. Quando vais embora.
bom. Os sinais há muito têm nos dito, do que há de vir já estava escrito. Se posso fazer do mundo um paraíso, então por que ficar no fundo do abismo? Somente acontece depois que a mente pede e logo esquece. Deixa tudo na mão do destino. Somos homens, anjos, seres divinos. Estamos de volta com o programa Rede de Olhares. Voltamos ao som do Marco Gottinari, esse som super bacana. E a gente hoje está falando a respeito de cores, de pintura, de livros para os adultos colorirem. E antes da gente retomar esse bate-papo, essa conversa que a gente estava fazendo, vamos conferir o que tem hoje no armazém, Marcos Mantovani? Adri, a gente tem a Mona Carvalho, que é curadora cultural. Hoje ela vai falar sobre o projeto Cartografia da Arte, né, Mona? Que projeto é esse mapeamento dos ateliês aqui de Caxias e também da região? De onde surgiu essa ideia? Que projeto é esse? Bom, na verdade, desde que eu criei a Curadoria Independente de Mona Carvalho, que eu atuo como curadora de artes visuais e produtora cultural, por isso a junção do Curadoria Cultural, minha preocupação sempre foi estar unindo a classe artística e descentralizando a arte. Então, bilhões de projetos que eu venho realizando têm esses intuitos em comum. E esse projeto está na minha cabeça há mais de uns 3 anos e eu não sabia muito como viabilizar ele, porque eu fiz um concurso para a prefeitura, então eu vou ser, em breve, professora do município, que me impede de poder fazer projetos de lei de incentivo. Então, de que forma conseguir realizar um mapeamento dos ateliês da Serra Gaúcha num material impresso, né, que a gente vai abrir e circular com isso na Serra Gaúcha, de uma forma que fique viável para os artistas poderem participar. Então, vai ter um custo, mas que esse custo tem que ser bacana para que o artista que está começando, como aquele que já tem uma situação financeira mais ok, também possam participar. Que circule, tenha esse efeito de todas as regiões estarem recebendo esse material, enfim. E aí eu comecei a quebrar a cabeça como é que eu vou resolver isso, que aí entram parceiros. Então, entrei em contato com a Nicole Nissola, que é minha apoiadora já há anos, que vai pensar em todo o material gráfico para mim. A Secretaria de Turismo vai entrar com muitos impressos como apoio. E assim segue, né, apoiadores que começaram a permitir que eu pudesse fazer esse trabalho acontecer, né, de uma forma que fique viável para todos. Mona, ele é inspirado nos mapas turísticos, por exemplo, de grandes cidades da Europa. Como é que funciona? É um folder? Vai ficar um folder? Na verdade, quando tu viaja pela Europa, pela América Latina, tu não conhece a cidade. Você aí pega tu aquele mapa chega na no porta do ponto de hotel. informações turísticas e eu gostaria do mapa dos museus, do mapa. Aí tu recebe, aí tu abre, aqui fica o Coliseu, aqui fica tal coisa, aqui fica tal coisa. Um mapa com desenho animado. Isso, é bem aquela coisa bem bacana. bonitinha, bem fofa vai ser. A ideia é ser uma coisa muito linda, não aquele xerocão, assim, sabe? Tá. Então, é baseado neles para conseguir que as pessoas percebam o que seria esse mapeamento. Vai ser online também, um mapa online. E esse impresso para ter nos pontos turísticos, para ter os arquitetos terem isso, os galeristas terem isso, curadores que querem buscar novos talentos para, de repente, pensar numa proposta de exposição coletiva, podem estar buscando novos talentos ali através desse mapeamento e documentar isso também, né? Mona, eu sei que são ateliês, mas, por exemplo, se tem um artista meio assim, independente, sabe? Quem é que pode participar? Quem é que pode ser mapeado? Todo mundo pode. Né? Não faria muito sentido eu estar fazendo um projeto desses e deixar excluído quem, por exemplo, tem um ateliê caseiro, que ainda não tem condições financeiras para ter seu ateliê aberto ao público. Né? Então, qualquer pessoa que trabalhe
com artes plásticas ou artes visuais. Então, fotografia, cinema, estilo, pintura, escultura, instalações podem estar participando. Pode ser o ateliê caseiro. Então, se eu pinto na minha sala de casa, como é que as pessoas vão chegar e tocar o interfone? Não, calma. Tudo isso eu tenho planejado como resolver isso para que também ninguém se sinta invadido, né? Principalmente os artistas que têm ateliê em casa, assim, que é a informação que tu vai estar colocando nesse material. Nada. Para resolver isso é simples. Agendamento, visitação apenas com agendamento com telefone, né? X. Né? Então, qualquer ateliê, caseiro ou não, ou ateliê já aberto ao público, com horário comercial, pode estar participando. Mônica, como é que essas pessoas podem fazer para serem catalogadas? Através de qual contato? Muito fácil. No monacarvalho.com tem um editalzinho lá que é nem uma folha. Então, esse é muito fácil para entender como vai funcionar, que cidades podem estar participando. Tem um custo de R$290, que é um valor para as impressões apenas. O resto são curadoria, designer, todo mundo está fazendo no amor. E basta mandar o endereço, uma foto para reprodução. É muito simples de participar. Ele vai ser renovado anualmente? Sim, a ideia é que ele cresça. Né? Eu comecei numa região, eu gostaria que isso pudesse crescer no estado, quem sabe nacionalmente, quem sabe mundialmente. Como você percebe o espaço para os ateliês aqui em Caxias e também nas cidades da região? Como assim? Espaço para a arte, você acha que está suficiente? Tem que ter mais apoio, tem que ter mais espaço para a arte? Com certeza, sempre, cada vez mais. Eu acho que está muito melhor e, inclusive, esse projeto vem para criar essa facilidade, para te ter acesso da comunidade para com esses ateliês. Eu tenho certeza que eu que trabalho com isso não devo conhecer metade das pessoas que trabalham com arte, ou com ilustração, ou com cinema, ou com fotografia, que eu não tenho acesso. Né? É difícil tu jogar no Google arte tal, se tu não tem o nome da pessoa. Rápido, Então, esse vai ser um documento que vai centralizar tudo isso para qualquer pessoa. Vamos supor que eu estou montando meu apartamento e quero comprar uma obra de arte da região, dos artistas daqui. Abre o mapeamento, tu vai ter, olha, tem o Joãozinho, o Ciclaninho. Então, vai ser um material bárbaro também para quem quer consumir arte, para quem quer conhecer arte e para os próprios artistas se conhecerem. Claro. Mônica, quando é que a impressão desse material vai ficar pronta? A ideia é segundo semestre. Em outubro eu quero lançar e todo aí por abril, maio, junho de cada ano a ideia está fazendo um novo recolhimento de dados para fazer um novo mapa e assim E essa todos os distribuição anos. será feita através de... Através das secretarias de turismo dessas cidades. Tu acha importante eu colocar as cidades? Eu vou pegar minha cola. As cidades que podem participar. Cidades dessa primeira edição que podem participar são Antônio Prado, Bento Gonçalves, Flores da Cunha, Nova Petrópolis, Farroupilha, Garibaldi, São Marcos, Nova Roma do Sul, Nova Pádua e Caxias do Várias Sul. cidades, né? Bastante. Que legal. Então, aí agora depende dos artistas e dos ateliês mostrarem interesse de fazer parte de um projeto desses, para a gente poder crescer. A UXTV te parabeniza por essa iniciativa. Ai, Boa sorte. Espero que dê tudo certo. Vai dar. A gente conversou hoje, então, com a Mona Carvalho, que é a curadora cultural. Ela falou um pouco sobre o projeto Cartografia da Arte. Estão fazendo um mapeamento dos ateliês aqui de Caxias e também de cidades da região, para que você possa ter um acesso mais fácil e saber aonde encontrar arte. Adri, era hoje era isso no Armazém. Ótimo. Bora, pessoal, participar, né? Ricardo, e aí? O pessoal ainda pode participar pelo nosso Twitter no @UXTV, no facebook.com/UXTV e também pode ligar aqui pra gente no 3218 2194. Estou aqui lançando reportagens, lançando também aquela fala que eu comentei no primeiro bloco, tá aqui também. O pessoal tá curtindo bastante, mas ainda ninguém interagiu mesmo, assim, para falar, fazer alguma pergunta. Estão tímidos. Isso, vamos Bom, aguardar e o pessoal aqui. pode se organizar, porque a gente está falando aí do ateliê, mas tem um monte de atividade pela região. Isso mesmo, a gente pode conferir também agora a agenda cultural que está dentro do quadro do Armazém. Na próxima quinta-feira, dia 14 de maio, a cantora e compositora Márcia Novello lança seu primeiro CD. A apresentação acontece no Teatro Pedro Parente, em Caxias do Sul, às 20 horas. Os ingressos custam R$20 com CD incluso, R$15 comum e R$ 7,50 para estudantes e idosos. Na sexta-feira, dia 15, o grupo Extraordinários faz show de improviso no Teatro Sala de Ensaio, no Shopping São Pelegrino. A apresentação inicia às 8h30 da noite e os ingressos custam R$20 antecipado e R$40 no local. No dia 17 de maio, o concerto da Orquestra Municipal de Garibaldi homenageia os 140 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. A apresentação inicia às 8 horas da noite no Clube 31 de Outubro.
A entrada é franca. Também no dia 17, às 8 horas da noite, o ator Márcio Ramos apresenta o espetáculo teatral O Fauno, no Teatro Municipal Pedro Parente, Casa da Cultura. Os ingressos custam R$ 20. Estudantes, sênior e classe artística pagam meia. Bom, voltando a falar a respeito da questão aí dos livros para colorir, eu quero falar um pouquinho com a Marion. Tudo bem, Marion? Tudo bom, Eu estava dando uma olhadinha e do ano passado para cá, de cada 5 livros que são vendidos no Brasil, 3 são para colorir. Isso mesmo. Hoje eu peguei um dado que é 87% dos livros no Brasil, os livros vendidos no Brasil esse ano, em 2015, 87% são de colorir, né? Então, a literatura resta meros 16%, né? Sim. É uma febre, uma febre. É uma febre, né? Esse livro o Jardim Secreto foi lançado em novembro do ano passado no Brasil. Ele vendeu já no mundo 1,5 milhão e no Brasil 300 mil exemplares, o que é considerado um estouro. Assim, a gente lembra dos livros mais vendidos, nenhum chega perto dessa febre, assim. E os grandes consumidores ainda é o público feminino ou masculino? O público feminino. Os homens, eles ficam curiosos, eles chegam lá, eles querem ver o que é esse livro que estão vendendo, eles querem folhear. Vou levar para minha namorada, para minha mãe, mas não vejo ninguém ainda, de fato, pintando, né? Eu estava falando antes com ela que foi teu pai, né? Acho que foi Sim, foi a Tati, que o pai dela está pintando, mas tu não vê homem. Mas as mulheres se jogaram de cabeça. E chegam lá na livraria e não compram né? Compram o Jardim Secreto. Agora nem tem mais como comprar o Jardim Secreto, nem o Floresta Encantada, eles estão esgotadíssimos. A editora não está dando conta da demanda. Agora, em maio, eles estão prometendo lançar mais 150 mil no Brasil. Mas eles não têm condições de imprimir tanto quanto estão pedindo. Então, por causa disso, acabou surgindo muitos outros livros, são 74 títulos diferentes do Jardim Secreto e do Floresta Encantada, que tem aí para a venda, e todos lindos, né? Acho que vale bastante a pena também conhecer esses outros, enquanto o Jardim Secreto está esgotado. Ah, sem dúvida. E para o Dia das Mães vendeu muito? Muito. Muito. Eu não tenho como mensurar, assim. A gente ainda não fechou. Foi sábado, que foi o estouro. Acabou tudo que eu tinha. A gente tinha muitos livros. A gente tinha mais ou menos 50, 60 livros de cada... 60 livros de cada título, né? Não o Jardim Secreto, que está esgotado, mas vários outros. E eu não tenho mais. Hoje, tu vai lá, não tem mais. Amanhã está chegando. Quarta está chegando. Sim. Mas não, no momento, acabou. Deixa eu aproveitar, durante o fim de semana teve um ateliê de ilustração e eu aproveitei para gravar na câmera do celular com o Dani D'Angeli, para ele falar um pouquinho a respeito do que ele acha, assim, já que ele é ilustrador, desse fenômeno que está acontecendo. E a gente vai conferir a opinião dele agora. A primeira vez que me falaram sobre o Jardim Secreto, foi um amigo que ele trabalha com materiais, essa linha artística, né? Ele tem uma loja de materiais artísticos. E ele me mostrou, até achei interessante, a princípio, apesar de ter lembrado da época da escola, quando eu recebi um desenho mimeografado para pintar, que eu achava que eu péssimo aquilo. Mas a princípio eu ainda achei legal. Eu particularmente não curto, eu acho que a gente pode, as pessoas que trabalham com arte, os arteterapeutas, eu trabalho com arte, faço oficinas desde os jovens até o pessoal com mais idade, eu acho legal poder explorar a liberdade de criar. Né? A criação ela tem que ser livre, a princípio. Mas eu acho que esses livros a gente tem que tentar olhar pelo lado positivo. Eu acho que a gente pode utilizar esse material para abrir portas para um trabalho mais, para aprofundar esse trabalho. Né? Não ficar só ali no livro, colorir o livro, mas descobrir que a gente tem a capacidade de explorar isso muito mais. É um campo muito maior. Né? Acho que a gente não precisa ficar ali fechado, limitado naquilo ali. Muito bem. Quero conversar com essa moça aqui, que é a Amana, que trabalha muito, né, com edição de imagens, que também gosta muito de ilustração. Pintura. Que tem um traço lindo. Aqui tem alguém que tem que colocar no roteiro aí do ateliê, Amana. E aí, Amana, qual que é a tua opinião? Pois então, quando eu vi começar a falar de Jardim Secreto, para mim não fez muito sentido. E confesso que, para mim, pessoalmente, continua sem fazer sentido. Porque eu acho que a gente tem tantas opções para fazer. Eu trabalho com tinta acrílica, com nanquim, eu faço trabalho manual, eu
nessa questão ainda de desestressar, para mim, caminhar funciona, lavar louça funciona, entendeu? Então, para mim, sinceramente, não faz muito sentido esse jardim secreto. Apesar do que eu acho as ilustrações lindíssimas, né? Eu sei que a menina fez tudo à mão, é um trabalho lindo. Aí eu comecei a pensar que não é todo mundo que tem essa aptidão e facilidade para chegar a fazer ou até mesmo perda de vergonha, assim, né? Que para fazer um trabalho manual, para fazer um desenho, a maioria das pessoas tem vergonha e diz que não sabe. Então, eu acho que acaba sendo válido na função de abrir portas, né? Tu tem medo de pegar um lápis de cor porque é uma coisa infantil, então daqui a pouco tu pega o lápis de cor, pega uma tinta acrílica, pega uma aquarela e aí tu passa a desenvolver. Então, eu tenho um pouco de medo dessa coisa de onda, de massa, de todo mundo, assim como foi falado, Facebook, e começa a botar no Instagram e disputa e tal. Daqui a pouco eu estava brincando que vai começar a ter, assim como tinha Romero Brito, né? Tipo, romeretizou tudo, tem caneca, tem, né? Daqui a pouco cada um vai ter seu próprio jardim secreto impresso na sua caneca em cima da mesa de trabalho. Isso me preocupa um pouco, mas passado a febre, vamos ver o que vai trazer de bom, né? Como a arte no geral, o que fica para as pessoas. Eu acho que aí tem que analisar um pouco daqui a alguns meses. E tu acha que a arte tem uma função terapêutica? Com certeza. Nossa, qualquer tipo de arte, até, sei lá, dançar varrendo a casa, sabe? Enfim, qualquer tipo de arte, tu se desliga, tu desestressa, tu tá com raiva de alguma coisa, daqui a pouco tu joga uma tinta com mais violência numa tela e quando tu terminou, a tua emoção tá lá na tela e tu tá tranquila, assim, Sim. Passou, sabe? Não tem nem sentido mais a raiva, tu não lembra nem mais do que era. Meu caso, né? Obrigada, Mana. Deixa eu ouvir um pouco Adri. esses estudantes. Vamos ouvir essa moça? E aí, como é que é teu nome? Mariana. Mariana, tu é estudante de jornalismo? Não. De RP. De RP. Mas é... E aí, de comunicação? Comunicação, em geral. E aí? Você tem o livro? Pensou em comprar o livro? Não, eu achei bem curioso. Eu não tinha ouvido falar ainda desse livro. Mas eu achei bem interessante. Até estava pensando em ir atrás. Eu gosto bastante de pintar. Bem interessante mesmo. Não conhecia. Dá para descobrir um outro universo aí, né? Vamos ver se funciona mesmo essa terapia aí. De comunicação, inclusive, né? Vamos ver a outra moça. Como é que é teu nome? Tudo bem? Larissa. E aí, Larissa? Eu tenho livro, na verdade. Tu tem? Foi quinta-feira, eu tava no shopping, daí eu fui numa livraria com meu namorado, que ele queria comprar um livro para ele. Daí ele comprou o livro, a gente chegou no caixa, eu olhei, Floresta Encantada. Amor, me dá. Daí ele me deu, daí ele disse, mas o que tu quer pintar? Daí eu disse, não, quero ver, todo mundo fala desse livro, vamos ver. Cheguei em casa, minha mãe, pode me dar, esse aqui é meu já. Daí tá eu e ela, até ele pintou um pouco, sabe? É muito fantástico. Não usei ele com essa finalidade terapêutica, é só, não tenho nada para fazer. Para experimentar mesmo, é muito bom. Obrigada. Prof. Maria Helena, e aí? Primeiro, que tem um monte de perguntas que eu queria te fazer, né? Mas eu não vou conseguir fazer todas. Mas dentro da educação, dentro desse processo que a gente está conversando aqui no programa, a gente encerra dizendo que é válido ou não é válido? É válido. Eu queria discordar um pouquinho. Na verdade, não é bem discordar, mas o menino que falou no vídeo ali que você gravou... sim, o Dani ele falou alguma coisa... Ele ficou com um pouco de preconceito, eu acho, contra o livro para colorir, em função do que ele lembrou de desenho mimeografado. Isso. Mas uma coisa que as pessoas não distinguem, e é fundamental distinguir, é desenho mimeografado em si não é o problema, porque isso aí pode ser mimeografado e esse desenho é lindo. O problema é o desenho estereotipado, não sei se todo mundo sabe o que é. É desenho... aquela flor daquele mesmo jeito, aquela casa tipo daquele mesmo jeito. Um molde assim simplificado, às vezes animais com formas humanas, assim, coisas ruins, desenho sem qualidade estética, né? Sim. Então eu acho que uma distinção que a gente tem que fazer é essa. Eu não encontrei, eu acho que está lá no Campus 8, não tive tempo de procurar nos meus armários as coleções de livros estereotipados para colorir que eu tenho também. Como eu trabalho com essa disciplina, desenho infantil, aí no curso de artes, então eu tenho para mostrar para os futuros professores entenderem o que a gente não deve mostrar para a criança, porque realmente aí vai embotar a criatividade, vai dar um modelo ruim. Mas um modelo bom
ele faz bem, porque a linguagem do desenho é como qualquer outra linguagem, tem a imitação. Tu não aprende a escrever a palavra casa olhando para casa. E as pessoas acham que vão aprender a desenhar olhando para o objeto. E o que elas têm que interagir com a linguagem do desenho. Então, olhar desenhos, copiar desenhos, faz parte do processo. Não sei se tem tempo, mas olha este livro para meninos. Por exemplo, caminhão. Peraí, prof, vou mostrar aqui. Por exemplo, esse caminhãozinho em perspectiva, né? Lá com o Vini, ó. Para cá. É muito difícil para esses meninos com 10 anos que querem fazer um caminhão, um avião, etc. Então, descobrir o ponto de fuga por aqui para representar, porque eles querem representar de maneira realista. Quem gosta de ver o desenho com elefantes cor-de-rosa e super espontâneos são os adultos. As crianças querem buscar o realismo. Isso já está provado em pesquisa. Querem aprender a linguagem do desenho. E a gente acha que não, que esse desenho vai ficar enrijecido. A gente culpa a escola, que a escola está matando a criatividade. E não é. O que mata a criatividade é a falta de autonomia do desenhista em usar a linguagem do desenho para dizer o que ele quer. Ele não consegue expressar se ele não tem a linguagem do desenho. Tu não consegue expressar na poesia, se tu não sabe fazer poesia, mesmo na arte. Jogar tinta na tela não é arte. Claro. Né? Enfim, a arte também é comunicação. E sem o domínio da linguagem, ela não comunica. Eu não estou falando de arte-terapia, porque aí eu não sou da área, é outra coisa. Estou falando como arte, como linguagem, né? Então, eu acho válido porque facilita a apropriação dos códigos da linguagem. Depois que ele se apropriou pelo desenho, para colorir pela cópia, ele vai criar o seu estilo. Senão, ele não vai criar estilo. Ele vai ficar um adulto que vai dizer a vida toda que não sei desenhar. Tem que experimentar. Gente, infelizmente eu estou acabando o programa. Muito obrigada pela vinda de vocês. E que o assunto rendeu um monte. A gente tem que fazer outros programas para discutir sobre esse colorido todo, né? Olha o nosso cenário. Eu nem pude perguntar, né? O nosso cenário é altamente colorido, porque a gente justamente pensa mesmo nessa possibilidade de trazer o colorido para dentro da vida das pessoas e trabalhar com arte em todos os aspectos. Obrigada pela vinda de vocês. Gente, obrigada pela vinda de vocês. As meninas que ficaram aqui colorindo praticamente terminaram. Olha só que show. Parabéns, continuem pintando, viu como é bom. Obrigada, pessoal de casa, né, Ricardo, que também esteve com a gente. Obrigada, Mona, obrigada ao Marcos, dentro do nosso quadro Armazém. A gente vai ficar com o som do Marco. Obrigada pela tua vinda, viu? Um ótimo som para nós. E a gente vai ficando por aqui e volta a se encontrar numa próxima. Até! Roda como um carrossel, basta um sorriso e estou no céu, e a cada volta um espiral vai nos levar a qualquer lugar que queira ir, se na caminhada não desistir. E quando chegar, não é o final, apenas um sinal. E se eu me perder por aí, quem sabe possa te encontrar. De que valeria ver
ver o mar se não estás aqui? Olho para o espelho, nem tudo igual, apenas mais um ano que passou. Se ficaram marcas tão normal, o tempo que pintou. E se eu me perder por aí, quem sabe possa me encontrar. Se há tantos motivos pra sorrir, então por que fugir?